Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Disse o Senhor, vai e volta teu caminho para o deserto, de onde Damasco vem chegando, lá unge Azael, rei sobre a Síria. Ageu, filho de Nisne, ungirá o rei sobre Israel, também Eliseu, filho de Safate, e Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu o matará. Quem escapar à espada de Geu, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. A vocação de Eliseu. Sequência de Reis 19. Vamos lá? A vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou os 2 e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes do teu povo, e comemoraram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Acabe derrota os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o teu exército, havia com ele 32 reis, cavalos, carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei. Meu senhor, eu sou teu, e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad, e enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te meus servos, que enquadriarão a tua casa, as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da tua terra, a sua terra, e lhes disse: Notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciões e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos, nem o consintas. Pelo que lhe disse os mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei: Meu senhor, tudo o que primeiro demandaste ao teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram a resposta. Ben-Hadad tornou a enviar os mensageiros, dizendo: Faça-me um desses como lhe aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue,
Porém, o rei de Israel respondeu, disse-lhe, não se cabe quem cinge como aquele que vitorioso, aliás, vitorioso, se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta quando bebiam, ele e os reis nas tendas, disse a seus servos, pondo vós de prontidão, e eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, vinde toda esta grande multidão? Pois hoje a entreguei em suas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços do chefe das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu? Respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis. Os 32 reis que o ajudaram saíram primeiro. Os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores e lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, que venham tratar de paz, tomai os vivos, que venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços, os chefes das províncias, o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que lhe opunha. Os sírios fugiram, Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel, destroçou os cavalos dos carros, feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse, vai, se forte, considera e vê que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos e o rei da Síria disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais forte do que vós, mas pelejam contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tira os reis cada um de seu lugar, e substitui-os por capitães. Forma outro exército igual ao número ao que perdestes, com outros tantos cavalos como tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvido aos que disseram, e assim fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou a revista aos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou a revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acompanham-se defronte deles com 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, disse, assim diz o Senhor, portanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, não dos vales. Todas essas grandes multidões entreguei nas tuas mãos, e assim sabeis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados, uns defronte outros. O 7º dia travou batalha, e os filhos de Israel num dia feriram os sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para a África e entraram na cidade. Caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia na câmara em câmara. Escondia-se de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre o lombo,
e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com um pano de saco pelos lombos, puseram as cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, poupa a vida. Disse Acabe, pois ainda é meu irmão. Aqueles homens tomaram isso por presságio, valeram logo dessa palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele fez subir ao carro. Ben-Hadad disse: As cidades que meu pai tomou, teu pai e tu estás restituí. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse: Acabe com esta aliança, te deixarei livre. Fez ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Por ordem do Senhor, esmurre-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Ele disse: Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que te aparto de mim, um leão te matará. Tendo ele apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: Esmurra-se. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta. O profeta e se pôs no caminho do rei disfarçado com uma venda nos olhos. Ao passar o rei gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se um companheiro me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem, se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele, e o pagarás 1 talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste a mão de um homem que havia condenado a tua vida, será um lugar da vida de teu povo. Em lugar de seu povo foi-se o rei de Israel para casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Nabote se recusa a vender a sua vinha a Acabe. Capítulo 21. Sucedeu, pois disso, o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-te-me, ó Senhor, que eu dê a herança a meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se à tua cama, voltou o rosto e comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens assim desgosto em teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, os Jezreelita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz deitar-me-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não darei herança, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, tua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se
o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com sinete dele. Ele enviou os anciões aos nobres que haviam a sua cidade